Olá, meu nome é Anand Rao. Eu sou editor do Cultura Alternativa. E eu vou aproveitar e vou compartilhar a tela do meu computador para você conhecer um pouco do Cultura Alternativa. Aqui é o Zoom, né? Quando eu entro, aparece essa tela. O Cultura Alternativa é um portal de notícias que lida sobre turismo geral, literatura, música, artes cênicas, artes plásticas. Se você digita cultura alternativa no Google, aparece aqui, ó, aqui embaixo, ó, aproximadamente 259 milhões de resultados e a gente é número 1. Está aqui, ó, número 1. Se você digita TV Cultura Alternativa no Google, aparece 122 milhões de resultados. Isso foi hoje, porque ontem foi 96 milhões. Nós somos número 1. E aí, eu vou agora voltar para a tela normal, ó, tá? E vou me apresentar. Então, eu já apresentei os sites onde vai sair essa entrevista para as minhas queridíssimas convidadas, que foram pautadas pela senhora Cássia, a quem eu agradeço profundamente por ter pautado essas senhoras maravilhosas da região de Lagoa da Prata, em Minas Gerais. Se eu errar, elas vão me corrigir. Se eu falei o estado errado, a cidade errada, tem uma que mora em Arcos e trabalha em Lagoa da Prata, então elas vão me corrigir, tá? Vou marcar meu tempo. Meu nome é Anand Rao, eu tenho 42 anos que milito na arte e cultura, 38 anos eu assessorei políticos na área de imprensa, me aposentei em setembro do ano passado. Mesmo na ativa, eu sempre atuei com música, literatura, apresentações, performances. Meus livros têm prefácio do Caetano Veloso, Rolando Boldrin. Tem jornais que eu fiz com Renato Manfredini, que depois virou Renato Russo. Participou Cássia Eller. Enfim, Zélia Cristina, que depois virou Duncan. Tem também CDs que eu tenho espalhado pelo mundo todo. Eu adoro musicar poetas sem nunca ter lido o poema. Eu subo no palco, musico o poema daquele poeta e nunca li. Estudei violão demais na minha vida, fiz um monte de coisas, só que agora eu virei um moleque, um grandioso moleque. Depois que eu fiquei velho, eu sou um farrista, eu gosto muito de entrevistar com farra, mas hoje, para você que está assistindo aí do YouTube, eu prometi para essas senhoras que não ia falar nenhum palavrão. Então, eu não vou falar palavrão hoje. Se você acha que eu vou falar, você pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque eu vou tratar essas senhoras com o maior respeito. Nós temos aqui a dona Cândida, que está ali de olho em mim. Se eu fizer alguma coisa errada, ela me dá uma pisa. Você está entendendo? Então, nós vamos respeitar essas senhoras todas. A Rosana me mandou material sobre ela. Eu nem sei. Eu vou aprender agora quem é a Rosana, a Dircilene e a Dona Cândida. Se eu errar o nome delas, isso faz parte, né? Porque eu já estou aí com não sei quantos anos e já errei tudo e acertei tudo e tal. Agora eu vou passar a palavra para a pessoa que eu achei muito antenada, que é a Rosana Silva, para a Rosana se apresentar. Eu vou marcar 2 minutos e vou deixar a Dona Cândida por último, para que ela possa ver como é que vocês vão falar e ela depois vai falar o estilo dela. Rosana Silva, 2 minutos. Ok. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a Cássia imensamente pela indicação. Bom, meu nome é Rosana Silva, sou da cidade de Arcos, Minas Gerais, vizinha de Lagoa da Prata, vizinha das minhas amigas escritoras. Sou professora, sou formada em letras, especialista em língua portuguesa, literatura, coordenação pedagógica e sou mestre em educação pela Universidade de Três Corações, cidade do Pelé. E nunca sonhei ser escritora, nunca sonhei ser professora, queria ser uma coisa bem diferente. E isso aconteceu naturalmente, né, com o decorrer da nossa vida, os planos mudam. E com isso, né, comecei então a dar aulas e sempre escrevi, desde criança, mas o primeiro livro mesmo só apareceu em 2014, né, depois que eu já tinha conhecido a Dircilene, a Cadelpia, que é a Academia de Letras de Lagoa da Prata,
que tem um trabalho maravilhoso auxiliando, incentivando os escritores. Então, eu sou uma escritora que teve esse incentivo e hoje incentivo meus alunos. Então, eu escrevo para criança, né? Fiz o meu livro, O Voo da Poesia, que é um livro também para colorir, né? Da editora Print. E tem ilustrações minhas, ilustrações da Ingrid Osternack. E, além disso, Ananda, eu escrevo também para adultos, mais para o jornal. Segundos, tá? Né? Então, estou aí sempre incentivando os meus alunos a escreverem. E escrever é tudo para mim. Eu não consigo imaginar a minha vida hoje sem escrever, pelo menos todo dia, um verso, um artigo de opinião. Obrigada. Perfeitamente, perfeitamente. Olha, ela escreve artigos de opinião. Então, nós do Cultura Alternativa vamos pedir para ela escrever quando ela desejar, puder e quiser e tiver tempo e sei lá mais o quê, para o Cultura Alternativa, os artigos de opinião dela. Mas a gente quer uma coisa, a gente quer exclusividade. Quando ela escreve cultura alguma coisa, a gente quer exclusividade, pelo menos durante 5 dias. Depois, ela publica em todos os sites, todos os portais e tal, onde ela quiser. Agora, eu pedi para ativar o som. Com certeza. Eu pedi para a Dircilene Batista ativar o som. E muito legal, Dona Cândida, ela bloqueou o som, porque teve um senhor que veio aí, falou com ela. Aí a gente quase ouviu o que ele disse para ela, mas aí ela fechou o som e na hora que ela for falar, ela ativa o som. Então, depois, Dona Cândida, não precisa ativar agora, sabe? Então, olha, Dona Cândida, se alguém vier falar com a senhora, aí a senhora, peraí, desativa o som, aí a pessoa fala e tudo bem, tá bom? A Dircilene Batista, 2 minutos para você se apresentar. Sou a Dircilene Batista, né? Sou do município de Estrela do Indaiá, morei, né, passei a minha infância no pequeno vilarejo Baú de Estrela. Depois fui para a cidade de Luz, onde fui estudar, né? Fiz o curso de letras, depois fiz pedagogia, fiz as especializações, né, na área da educação, sou professora, amo de paixão a educação, e graças a professoras, assim como a Dona Cândida, que é minha madrinha e foi minha mestra também, né? E me incentivou no caminho das letras, aí trabalhando com ela, né? No Jornal de Luz. E eu gosto muito de escrever também para crianças e principalmente de incentivar a leitura, o hábito da leitura. Eu comecei com um livro com os meus alunos da Escola Estadual Dona Lícia Raposo, né? Um livro em parceria com eles, em Luz. Depois eu vim para a Lagoa da Prata e também desenvolvi um trabalho de incentivo com os meus alunos da Escola Estadual Chico Rezende, também trabalhando poesia. E daí para frente comecei a fazer parte da Acadelp, né? Sou acadêmica fundadora da Academia de Letras, né? Daqui de Lagoa da Prata, e o nosso papel principal é esse, é incentivar, né, o hábito da leitura, a nossa língua mãe, né, a incentivar a nossa língua portuguesa e, principalmente, incentivar novos talentos, assim como a Rosana. 30 segundos. E o meu livro, né, um dos meus livros é A Menina e a Poesia, e um livro que eu gosto muito também é Baú de Estrela, Memórias de Minha Família e Amigos, que conta a história do lugar onde eu passei minha infância. Mas o papel principal mesmo, eu acho, da gente é incentivar, né, a leitura e esse prazer de estar vivendo a cultura no nosso dia a dia. Perfeito, a Dircilene Batista. Agora, a madrinha, a professora, a respeitada e admirada Dona Cândida. 2 minutos para a senhora, Dona Cândida, mas não briga comigo quando eu disser 30 segundos. Dona Cândida, a palavra é da senhora para se apresentar. Primeiramente, queria pedir a você para não se omitir, falar o que você quiser, o que você tem costume. Olha, que não pense porque eu faço agora em agosto 86 anos que eu sou velha. Sou não. Eu ainda brinco muito quando eu for velha, se um dia velha eu ficar. Viu? Então, pode falar o que você quiser. Esse contato com a juventude me remostra. Eu até esqueço que tenho essa idade. Meu nome, Cândida Correia Cortes Carvalho.
Eu falo que eu sou um ser abençoado e eu nasci no dia do soldado, 25 de agosto. Então, por aí já comecei bem. E não falo que sou viúva, não, de jeito nenhum. Acho que viúva é palavrão. Eu sou a mulher do Geraldo. Ele me deu 6 filhos maravilhosos. Somos avós de 7 netos, bisavós de um casal. Então, não falo que sou viúva de jeito nenhum. Imagine você, quando ele ia preencher uma ficha no hospital, eles perguntavam o nome do senhor, Geraldo Carvalho, e o estado civil, bem casado. Então, eu não posso falar que sou viúva. É eternamente o homem da minha vida. Agora, eu comecei a lecionar com 11 anos, substituindo a minha professora, Dona Esther de Andrade Mello, que viajou para Goiás e ficou lá 2 meses. Eu fiquei dando aula no lugar dela. Ela voltou, gostou do meu trabalho e eu continuei trabalhando. E nos próprios colégios onde eu estudei, Montes Claros, Patrocínio, Abaeté, eu lecionava no próprio colégio. Fui professora há 54 anos. E se começar minha vida de novo, serei outra vez professora para ter aluna aí como a Dircilene. Já escrevi 2 livros, faço parte da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais e do Instituto Histórico de Minas Gerais. Perfeito, dona Cândida. Muito obrigado pelas palavras que a senhora me deu e a liberdade que a senhora me deu. Agora eu estou livre, posso fazer o que eu quiser. Ó, o tema é o respeito ao professor no Brasil. A minha mãe, 2 minutos para mim. A minha mãe tem 90 anos e ela foi professora a vida inteira. O meu pai já faleceu com 75 anos e foi professor a vida toda. Todos 2 eram PhDs na UNB e Universidade de Brasília. E eu me lembro que eu comecei a trabalhar numa instituição federal e eu ganhava muito mais do que eles, muito mais. E eu estava no início de carreira. Depois eu fiquei pensando, como pode acontecer isso? E aí eu pensei no seguinte, se você educar um povo, você ensina aquele povo a pensar, a questionar e a combater. Então, é muito melhor você pagar mal o professor, não dar subsídios de ensino ao professor, material escolar, tudo e tal, e deixar o povo cada vez mais simples, ali, quieto, porque se você educar um povo, o povo pode fazer uma revolução, pode fazer uma coisa incrível pelo seu país, mudar um país. Então, o tema é o respeito do Brasil ao professor. Na minha visão, de ter sido um filho de 2 professores que chegaram a PhD. PhD. O respeito em termos salariais era pequeno, e em termos... eu vi o seguinte, o meu pai se aposentou quando uma pessoa entrou para assistir aula de sunga. Aí ele disse, rapaz, você tem que botar pelo menos uma bermuda. Aí ele disse, não bota. Aí ele fala, não, você tem que ficar na universidade, eu saio. Aí ele se aposentou. Então eu vejo um desrespeito hoje grande ao professor por parte do aluno. Essa é a minha opinião e eu espero que vocês falem outras coisas. Enfim, eu passo a palavra para a Dircilene Batista para falar sobre essa questão. Como você disse, né, seria bem mais cômodo, bem mais fácil que o professor, né, não existisse ou não tivesse essa cobrança por parte dos professores. Eu acredito que a educação transforma, né? Ela vai mudar as pessoas, vai direcioná-las, buscando novos meios, novas alternativas de vida. E hoje, enquanto professora, eu sou aposentada pelo Estado de Minas Gerais e continuo nativa na Secretaria Municipal de Educação. Já participei do Conselho Municipal de Educação, né? E eu vejo a desvalorização do profissional enquanto ser humano.
E às vezes a gente fala essa desvalorização, não é só o salário que é tão defasado comparando com todas as demais profissões, que, diga-se de passagem, passam pelas nossas mãos, né? Por exemplo, nosso município, né, Lagoa da Prata, nós não temos o plano de carreira do magistério. Né? Vamos olhar as cidades à nossa volta, né? Quantas que não tem? Ou se a gente for mais à frente no nosso país, muitos estados ainda não pagam o piso salarial da educação. Eu participei em 2016 da Conferência Nacional de Educação, eu saí como delegada de Minas Gerais, fui representar a educação mineira, né, em Brasília, e a gente fica abismada assim, quando a gente fala na valorização do profissional, e tem pessoas que só pensam que a valorização é o salário. Não. 30 segundos. Sim, nós precisamos de mais oportunidades de estudo. Que luta que foi para fazer, né, uma especialização na Universidade Federal de Viçosa, né? Que luta que é o professor sair de uma cidade para estudar em outra porque não tem faculdade. Né? Então, eu acredito que nós precisamos batalhar, sim, pela valorização dos professores e que os alunos também aprendam nas suas casas a valorização do professor. E a gente está vendo isso agora em tempos pandêmicos, o quanto as famílias, né, que têm que ficar com os filhos em casa, fazer as atividades, as tarefas, né, que estão sendo enviadas, o quanto agora eles estão aprendendo a dar mais valor nos professores, né? E isso é preciso ainda, tem muita luta pela frente. Perfeito, Adircilene. Olha, você que está assistindo pela TV Cultura Alternativa ou que está lendo a matéria e assistindo pelo portal Cultura Alternativa, comente essa questão. O respeito ao professor no Brasil. Estamos interessados na sua opinião. Rosana Silva. Pois é, Armando. A gente está vendo uma decadência educacional, né? Isso já vem há décadas. Mas acho que o problema não está em si na escola. É um problema que já vem lá de cima, né? Do exemplo dos políticos, principalmente das famílias brasileiras. Se o problema acontece na família, é na escola que isso tudo explode. Uma família desorientada, os filhos vão desorientados para a escola. Eu acho que hoje, pelo que a gente vê nas nossas escolas, muitos alunos já estão cheios de problemas, cheios de desrespeito, e isso tudo é o professor que é o primeiro a verificar tudo isso. Então, eu acho que hoje o problema educacional ele perpassa por uma situação muito mais ampla do que a gente imagina. Ele não é só educacional, é da nossa sociedade brasileira. Então, assim, e é perceptível também, que a gente percebe como nós tratávamos o nosso professor antes e como tratamos hoje. E também tem uma questão aí que eu percebo muito, a própria liberdade que nós temos, ela é extrapolada. Porque, e muitas vezes, nós, quando éramos crianças, adolescentes, não tínhamos tanta liberdade na sala de aula para dar nossa opinião. Muitas vezes, o que nós passamos hoje já vem, é uma herança. Por quê? Muitos professores abusavam também da sua autoridade. E hoje, muitas vezes, nós não podemos exercer essa autoridade porque temos medo de voltar àquele tempo de repressão, de palmatória, em que o aluno não podia falar. Né? Então, eu percebo assim, não é só o salário que é a valorização do professor, mas o professor precisa ser valorizado, sim, pelos alunos, pela família, respeitar. Hoje, os professores são aqueles que mais procuram cursos de especialização, é a profissão que mais procura ficar a par, porque ela tem muita coisa. Hoje você tem que dar conta de Libras, dar conta do aluno diferente, e muitas vezes nem a própria família entende seu filho diferente em casa. E quem tem que dar conta disso? O professor. Então, nós precisamos, sim, ser valorizados, mas, primeiramente, nós temos que nos dar o valor. Eu sou professora, não era o que eu desejei ser, mas sou feliz sendo professora, me realizo como professora e tento passar isso para os alunos. A importância de valorizar, né? Porque por trás disso tem uma mulher, tem uma mãe, que também tem a sua vida, né, dentro de sua casa, e ela precisa chegar em paz também na sua casa. Perfeito. Tá você que está assistindo pela TV Cultura Alternativa e Cultura Alternativa e quer se tornar professor e entrou agora. Você retorna um pouco aí o vídeo que você vai ver opiniões importantíssimas. E agora vem a opinião de uma pessoa que seria, vamos dizer, no STF, o Celso de Mello é o decano.
Então, nós vamos agora falar com a nossa decana, que é a dona Cândida, sobre a questão do respeito ao professor, a valorização ao professor por parte do Brasil. Uma informação, se você está assistindo em 2021, essa entrevista, nós estamos gravando em 22 de julho de 2020, e nós tivemos três ministros da educação, deixa eu ver, três ministros da educação, onde a educação brasileira está assim. Agora é um ministro que é evangélico, o anterior foi Weintraub. Dá uma olhada no Google, que é coisa de doido. Weintraub é coisa de... E o primeiro, eu não lembro o nome dele, mas dá uma olhada no Google, que esse governo parece que, não sei, não vou emitir opinião, mas parece que é ministro da educação aí, tá difícil. Dona Cândida, fala para mim, dona Cândida, sobre essa questão. Alain, a mudança é radical. Do tempo que eu comecei para hoje, é grande. Olha aqui, em termos de salário, por exemplo, na década de 30, não sei se você sabe, o salário do professor era igual a de um juiz de direito. Só por aí você vê para onde foi. Para onde foi o dele, onde ficou o nosso, né? O de professor. Bom, mas isso não é tudo, como já falaram aí as duas meninas aí, Rosane e Edilene. O salário não é tudo. Mas a falta de respeito para com o professor, não só das autoridades do governo, mas das famílias até, que acham que o professor é obrigado a dar educação para o filho. A família é que dá a educação. Nós, professores, podemos completar, mas a nossa obrigação é dar a informação, a instrução. Mas a educação é a família, vem do berço. E hoje, você percebe, uma família aí com 2, 3 filhos, os pais não estão dando conta de educar esses meninos, de fazê-los obedecer, de ditar uma norma. Eles não obedecem ao livro, os filhos é que estão mandando nos pais. De um modo geral, é que a gente vê hoje, né? Isso, eu fico triste de ver uma coisa dessa. Por exemplo, eu não posso me queixar de aluno. Até hoje, meus alunos me procuram, me amam, promovem festa, promovem encontros. Ainda estamos programando aqui com a turma de 20 anos atrás. Eles vêm aqui em casa daqui uns dias, a gente vai fazer um sarau aqui no nosso quintal. Mas das autoridades, eu acho que eles precisavam pensar mais. Porque todo profissional, se ele é médico, se ele é engenheiro, se ele é farmacêutico, se ele é um locutor de rádio, se ele é um radialista, um comunicador aí como o Alain, ele passou pelas mãos de um professor. Foi um professor, aquela primária, foi que deu para ele a base, que ensinou para ele os primeiros passos para ele chegar onde ele está hoje. Então, o Brasil precisa repensar, sobretudo o Brasil, que há países que valorizam o professor. No Japão, por exemplo, a única autoridade diante de quem o japonês precisa se curvar é diante de um professor. Né? E aqui a gente vê um desrespeito total para com a nossa classe. Isso me entristece muito. Eu sonho muito com um país que valorizasse o seu professor. É isso que eu penso, é isso que eu quero e que eu desejo para o nosso país. Perfeito. Você está assistindo um programa muito interessante, com 3 mulheres especiais, maravilhosas. E, para mim, em especial, eu não posso realmente. Eu fui educado, a forma como eu fui educado é para respeitar sempre as pessoas, principalmente pessoas que a gente admira profundamente. E eu estou admirando profundamente essas 3 mulheres e não posso aqui desrespeitá-las ou fazer a farra que eu faço com você, jovem. Mas não sai daí, fica assistindo essas mulheres que vale a pena. O tema agora é homem e mulher no mundo atual. 2 minutos para mim, eu sou homem e o meu pai faleceu, ficou minha mãe e minha irmã.
Aí eu casei com uma mulher chamada Melry Adusumili e tive 2 filhas. Aí eu namorei uma mulher depois chamada Cristiane Stellato e tive uma filha. Aí eu casei com uma outra mulher chamada Agnes Adusumili, que é a minha mulher atual, eu não tive filhos. E eu, sinceramente, vou te dizer, eu estou procurando a delegacia do homem, porque eu estou para ficar doido. Eu não entendo esse sexo de jeito nenhum. Essas mulheres... Hoje mesmo, agora há pouco, eu fui almoçar e depois ela disse, não, que você, que não sei o que, a confusão. Eu lavo a louça aqui muitas vezes. Eu não sei, viu? Eu estou chegando numa situação muito difícil, onde eu realmente, você entende, acho que eu estou ficando até doido. Agora, sobre o homem, olha só, eu tenho entrevistado várias pessoas onde 80% são mulheres. As pessoas que estão me auxiliando nessas pautas, 90% são mulheres. Eu acho que a mulher está a 1000 por hora, está dinâmica, está buscando caminhos, está encontrando caminhos, está 1000 coisas. Eu acho que o homem deveria buscar mais caminhos. Eu acho que ele deveria questionar mais. Eu estou a 1000 por hora. Aqui em casa eu sou extremamente sensível, eu escrevo poesia, eu já ouvi homens dizendo que poesia é coisa de mulher. Eu choro quando eu vejo o filme, eu já ouvi um monte de homem dizendo para mim, a Nádia é muito mole, chora e tal. Eu sou ligado em arquitetura, vocês não estão vendo, mas tem muitas coisas aqui, em outros programas aparece muita coisa. E aqui a minha mulher que faz o orçamento da casa. Porra, o negócio não é fácil aqui, você tá entendendo? Eu me sinto um escravo aqui dentro dessa casa, entendeu? Você entende? Mas ela é muito legal, a gente se dá super bem, estamos juntos há 15 anos. Então, eu encerro minha palavra e agora passo para a Dircilene Batista, para ela falar sobre homem e mulher no mundo atual. Eu acho que começar, né, homem e mulher, pela minha... Desde a história bíblica, né, o Adão e Eva, né, o comportamento dos dois. Eu falo de mim, eu sou a única mulher entre 7 irmãos, no meio de 7 irmãos. Então, assim, eu sempre fui criada a paparicada, a mais o xodozinho da casa, mas também, ao mesmo tempo, me deram a oportunidade, o incentivo para sempre buscar, né, meu caminho. Minha mãe sempre falou para estudar, que estudar, o estudo era a porta de entrada para qualquer situação. E graças a ela, né, como se diz, apanhando café, fazendo uma luta, né, consegui me fazer uma faculdade, depois fazer mais 2 outros cursos. Então, eu acho que a mulher realmente está mais à frente, está mais envolvida, né, busca mais essa condição, né, de luta, de trabalho. E eu acredito que o homem também não tem que ficar para trás, não, mas ele é mais acomodado, mais comodista, né? Eu tenho meu marido aqui, o Carlos, e tenho 2 filhas, Ana Carolina e Alexandra, né? E elas também foram criadas no mesmo sentido que eu fui criada. É fazer todo o curso que for possível, curso de bordado, de costura, de pintura, né? De tudo, buscar alternativas para a vida. Nunca depender do marido, né? Nunca depender de algum homem. Então, eu tenho essa consciência, né? Eu acho que homem e mulher têm direitos iguais e ambos devem se respeitar, né? Buscando junto um caminho viável para os dois sobreviverem nesse mundo que estamos vivendo. Perfeito. Rosana? Pois é, Anand, eu também venho de uma família que eu falo assim, que a minha mãe, ela é à frente do tempo dela. Lá nos anos 70, ela já estava bem à frente. Para você ter uma ideia, quando eu estava adolescente estudando, eu tinha vergonha, às vezes, de falar, uma coisa interessante, coisa de adolescente, eu tinha vergonha de falar que a minha mãe trabalhava fora. Porque, na verdade, numa sala inteira, minha mãe era a única mãe que trabalhava fora de casa. Então, assim, todas as mães eram donas de casa. E depois, com o tempo, com a idade, eu vou falando, gente, minha mãe era um exemplo. Minha mãe já era feminista. E, às vezes, a gente não sabia, nós criamos mais ou menos nesse estilo. Hoje, eu falo assim, que a gente ainda tem que dar graças a Deus que essa diferença entre homem e mulher, ela vem diminuindo com o tempo. Por exemplo, eu tenho irmãos que eu falo assim, que eles são feministas, porque eles são totalmente contrários a qualquer tipo de submissão da mulher. E, como a Dircilene disse, as mulheres hoje são muito mais antenadas, né? Como você. Homens como você, a gente vê bastante, mas não como deveria ser.
Ainda bem que eu tenho na minha casa. O meu marido, acho que é interessante, que ele é caminhoneiro, ele tem carreta. Então, ele estudou até o ensino médio. E, por ser caminhoneiro e vem de uma família muito tradicional, e casar com uma mulher que a independência é uma das coisas mais importantes que eu valorizo, foi muito legal, porque ele soube lidar com essa situação, com as minhas viagens, com as minhas buscas por estudo, por curso, literatura, né? Então, isso foi muito importante, ele ter essa noção e respeitar a minha liberdade, o meu direito de ir e vir, a minha vontade, minhas coisas que eu gosto de fazer com escrita, com trabalho. E acredito que isso está modificando também o modo de ver dos meus filhos, como eles vão tratar, eles tratam as mulheres, as namoradas na vida deles. E a gente tem que mostrar isso também para os nossos alunos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Um tem que respeitar o outro, sempre. Né? Não dizer que um é mais importante do que o outro. Ambos se completam e precisamos uns dos outros. Né? Então, eu acredito, sim, que ainda tem muita desigualdade de gênero, mas isso está, sim, modificando ao tempo. Não é vergonha mais um homem dizer que lava louça, que contribui dentro de casa nos afazeres domésticos. Não é vergonha, é o contrário. É bonito, é chique. É chique você ter um homem participativo, viu? E parabéns para você, continue assim. Olha só que interessante, eu nunca entrevistei um caminhoneiro na minha vida. Então eu vou tentar essa pauta que deve ser maravilhosa, deve ser uma coisa linda. E uma homenagem para Dona Maria do Socorro Adussumili, minha mãe, com 90 anos, sempre ela trabalhou fora de casa, a vida inteira. Ela foi a revolucionária da família, ela chegou a PhD e eu me lembro perfeitamente que no domingo à noite, mamãe fazia arroz com ovo, porque ela não sabia cozinhar absolutamente nada, porque ela só vivia em congressos e sei lá o quê, ela vivia mundo afora. Então, mamãe, a senhora me ensinou muito. Agora, Dona Cândida, para a senhora a palavra. Ana, eu tenho que agradecer muito a Deus o privilégio de ter nascido mulher depois de 7 irmãos homens. Mais uma coisa em comum aí com a Dircilene, né? E eu, pensando aqui, os avanços que aconteceram de anos e anos para cá. A mulher já foi considerada que não tinha nem cérebro. A mulher sempre, em certos países até hoje, ela não pode andar lado a lado com o pai, com o irmão, com o marido, tem que ser atrás, né? Não respeitam de jeito nenhum, ela é considerada mesmo inferior. Mas, graças a Deus, estamos evoluindo. Aqui no Brasil, então, nossos direitos têm melhorado muito. Ainda há o que consertar, o que corrigir. Eu, por exemplo, fui a primeira mulher vereadora aqui em Luz, a primeira presidente da Câmara. Não foi fácil a aceitação por parte de alguns. Mas, aos poucos, eles viram que a nossa intenção era fazer o melhor, era dar o melhor de nós. E nós conseguimos ser respeitadas na nossa profissão, na nossa liderança, até mesmo aqui na política. Agora, eu acho o seguinte, eu não tenho que me preocupar em ficar disputando ser mais do que o homem. Eu acho que o homem também não tem que se preocupar em ser mais do que a mulher. Ele tem que ser cada vez mais homem. E a mulher ser cada vez mais mulher. Mas a minha mãe dizia, o Alain, ela dizia o seguinte, que o homem fala que é a cabeça, ele é o cabeça, ele é a cabeça do lar. Mas nós somos o pescoço. O pescoço vira a cabeça para onde quer, você não acha? Sensacional, sensacional. Tá bom. Essa aí fica uma aula. Essa aí eu vou falar em todas as minhas entrevistas. Essa eu vou falar daqui para frente. Ó, agora o tema seria o seguinte: literatura, tá? Literatura. Bom, literatura é um tema muito vasto. Eu tenho 20 livros publicados na área de poesia, estou escrevendo contos, crônicas, um romance, e eu uso técnicas. Hoje, por exemplo, na área poética, eu quero escrever só com palavras do cotidiano. Eu não quero. Eu já escrevi alguns livros que, para você ler, você tinha que pegar o dicionário e procurar o que significava aquela palavra. Não, hoje não.
eu quero escrever diferente, eu quero falar do cotidiano, do dia a dia, palavras que eu uso mesmo todos os dias, todos os minutos, todas as horas, com pessoas de diversos níveis de educação, sociais e tudo. Eu estou nessa linha e eu acho que eu falei para minha mulher outro dia que eu descobri meu caminho na literatura. Já na música eu estudei muito e acho que ainda não descobri o caminho. Com relação a crônicas e contos e romance, eu estou estudando algumas técnicas para escrever. Eu tenho a minha inspiração, fico acordado atualmente todos os dias até 3 horas da manhã, de manhã durmo até 11 horas, 11h30 da manhã, porque, graças a Deus, eu sou meu chefe e coordeno todas as minhas ações, mas eu acredito que a inspiração, ela no meu caso, acho que 20%, 30%. E 70% é muita utilização de técnicas como metáfora, sonoridade das palavras, ritmo. Isso eu estou falando mais da poesia, que é a área que eu mais milito. Em termos de difusão, eu acho que a literatura tem pouco espaço na mídia, muito pouco espaço, mas a mídia alternativa, os blogs, as redes sociais, enfim, tudo abriu muito espaço para a gente ser absolutamente independente de mídias tradicionais, como jornais famosos, como o Estado de Minas. Então, eu queria agora passar a palavra para Rosana Silva para falar sobre literatura. Muito bem. Eu tenho uma frase que está lá no meu blog, que eu falei que a literatura não envelhece, não cria cabelos brancos. Não é à toa que a gente guarda livros aí muito antigos, né? Que são clássicos, e o jornal a gente joga fora, infelizmente, né? Mas eu não sigo assim totalmente uma técnica, como você disse. Eu gosto de escrever mais para criança, né? Como eu já falei anteriormente, escrever para adulto é muito complicado, porque a gente tem que falar de problemas, né? E hoje nós estamos vivendo aí num momento que o que mais tem são problemas. Se a gente for escrever hoje, eu tenho que falar de pandemia, eu tenho que falar dessa polaridade política, da miséria com que as pessoas estão passando, porque só essa auxílio emergencial, por exemplo, hoje não dá conta, né, de cuidar dessas famílias que muitas estão passando dificuldade em casa, violência doméstica, sem contar a miséria que já viviam antes, então imagina agora. Então, mas a literatura, ela ganhou agora, principalmente, como você disse, não na TV aberta, mas nos canais alternativos que nós temos, os blogs, as lives, né? E elas abriram um espaço muito grande agora para a gente ver a importância da literatura. Ela ganhou um espaço agora, principalmente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que é inimaginável. Você imaginar que hoje as pessoas estão vendo lives de escritores, né, de artistas, e não só de shows, de sertanejos, não desmerecendo de modo algum. Mas acho que a literatura ela ganhou um espaço, sim, agora. Por quê? O que nós temos que fazer nessa pandemia, nesse isolamento? Então, eu acho que, no momento agora, a literatura está ganhando espaço mais na vida das pessoas, principalmente de novos escritores, pessoas que estão mostrando mais o que eles têm guardado dentro, né, do seu aperto, dentro da sua casa. Então, eu acho que a literatura ela tem esse caminho até um pouco antagônico, né, que é difícil hoje, por exemplo, é difícil publicar. Né? Então, quando você vai levar um livro para uma editora, quantos nãos a gente recebe? Né? Então, as pessoas têm que ter esse canal alternativo para poder publicar, para poder mostrar a sua arte poética, tudo aquilo que aprende a fazer. Então, mas a literatura, ela salva. Eu falo que a literatura, ela nos liberta. Né? Quando a gente escreve, você poder colocar suas ideias no papel. Eu tenho vergonha, sabe, dos meus textos que eu escrevo para adulto. Até você ouviu umas poesias suas, né, que eu achei interessante, e como você coloca a música nela, eu falei que depois até selecionei 2 poemas aqui, às vezes não dá tempo de ler um, que é mais ou menos sobre a literatura mostrando o lado sensual. E eu morro de vergonha de mostrar isso, porque eu gosto de escrever mais para criança, porque eu não tenho vergonha de falar para criança. Para criança tudo é bonito, tudo é agradável, tudo é legal. E o adulto não. Nós mesmos, escritores, artistas, somos muito cruéis para criticar a obra do outro, a literatura. Somos muito críticos.
Ó, você que está assistindo verdade? aí na TV Cultura Alternativa, inscreva-se e clique o sininho. Agora, você viu que é uma dificuldade, né? Eu falo assim 30 segundos para essas mulheres, elas falam mais 3 minutos. Eu tô lascado hoje aqui. A Dircilene Batista, literatura. Olha, a literatura eu comecei a amar muito cedo, né? Eu tive assim o privilégio do meu pai, ele gostava muito de contar histórias e ler os livros. Só que as histórias que ele contava, né? As histórias, as aventuras do Zorro, Lampião e Maria Bonita, a história do Pavão Misterioso. Então eu comecei com essa literatura. E já na escola, lá no Baú de Estrela, eu comecei a conhecer Olavo Bilac, Henriqueta Lisboa. E já em Luz, né, com professoras tipo Dona Cândida, tipo Dom Belchior, que era o bispo, né, diocesano, era o meu professor de literatura inglesa, né, e ele apresentou para a gente, juntamente com todos os meus outros professores, né, a importância da literatura na nossa vida. Como a Rosana disse, a literatura, né, gente, ela não envelhece. Cada livro que a gente pega, a gente está ali aprendendo e reaprendendo com ele. Então, eu tento passar isso para as pessoas, né, do meu convívio, tanto na escola, né, quanto na Cadelp. Eu não sei se eu falei, né, eu sou idealizadora do concurso de poesias aqui em Lagoa da Prata, que já está na sua 16ª edição, e o principal objetivo é justamente esse. A gente faz o concurso de poesia, as pessoas participam, depois a gente faz, né, os livros, que são as coletâneas, né, da academia e os convidados. Então, nós já estamos aí, né, Rosana tem aí também, né, alguns dos nossos livros que a gente faz de incentivo à literatura, né? E eu acho muito importante também... 30 segundos. Certo. Também como idealizadora da FLIUP, né, da Festa Literária de Lagoa da Prata, nós ficamos surpresos com a riqueza que foi a nossa festa literária aqui no interior, né, em Lagoa da Prata. Né? Trouxemos aí a Takai, né, Gabriel Pensador, nós trouxemos tantas pessoas assim para comungar a literatura e a música. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente está dando oportunidade para que o jovem também possa musicar os seus poemas, né? Possa escrever as suas aventuras, as suas histórias de amor. Então, a nossa literatura hoje realmente, ela tem ritmo, ela tem sonoridade, né? E tem essa cadência de vida, amor, amor e vida. Perfeitamente. Olha só, você que acredita que o Brasil é só feito de capitais, ou seja, só na capital que você pode realizar seus sonhos e sua vida, você está vendo aí. Eu estou entrevistando 3 pessoas que moram no interior de Minas Gerais. Então, fique atento, o Brasil não é só capital, o Brasil é um todo. Dona Cândida, literatura. Pois é, faz parte da minha vida. A caneta, acho que é um pedaço da minha mão. O mouse é uma extensão dos meus dedos. Então, vivo literatura a vida toda, desde pequenininha, com meu pai, com os professores. E como professora, por exemplo, de literatura, eu sempre ensinei literatura através do teatro. Nós ensinamos, a Dircilene se lembra, ensinamos os Lusíadas, ensinamos todos os programas de televisão famosos na época, década de 70, de 80 e 90. Então, trazia os pais para a faculdade, os empregados da família faziam parte das encenações. Então, era uma integração de família, de cidade, de pessoas. Foi um trabalho muito bonito nessa parte. E mesmo o livro que eu escrevi, Vida de Nossas Vidas, que é a genealogia dos Coutos de Carvalho, genealogia, você sabe, é uma coisa chata. Você vai no nome que você quer, no endereço que você procura e só. É como um catálogo de telefone. Mas eu consegui fazer o nosso livro ficar bonito e interessante. Eu coloquei pessoas da família contando como que eram os casamentos, como que eram as festas nas fazendas, nas famílias. A Neneve, por exemplo, a mãe da Cássia, escreveu páginas lindas no nosso livro, contando como é que eram as festas lá na família, nas festas de São João, Santo Antônio, São Pedro, nas fazendas, como é que eram os casamentos, e conseguimos colocar muitas fotos, o livro ficou interessante,
Nem parece que a genealogia tem mais de 400 fotos e muitas histórias bonitas. E hoje, fazendo o curso de Direito, eu estou no 8º período, na própria faculdade, onde eu lecionei 25 anos. E quando eu tenho que apresentar um trabalho, eu faço uma introdução em verso. Vou trazer para você como é que eu fiz sobre vícios redibitórios. Se um serviço eu requerer, ou se algo eu comprar, um e outro há de ser para me servir e agradar. Porém, oculto um defeito, irei à loja ou empório reclamar o meu direito pelo vício redibitório. Se compro um liquidificador, espero que ele me satisfaça, que gere um suco aí de bom sabor, e se não funcionou, tem graça. E eu termino esse poema dizendo assim: estude as leis e conceitos, tudo faça para conhecê-los. Se não luta por seus direitos, não é digno de merecê-los. Depois fiz um sobre o tributário, direito tributário, por exemplo, era para falar sobre os impostos extrafiscais. E eu comecei assim: imposto, algo obrigado, imposto. O nome já não soa bem. Todos pagam a contragosto, mas feliz, ninguém. Com brincadeiras à parte e sem cara de inconfidência, com estudo e mesmo arte, sem nos ater em gerência. E aí eu fui explicando o que era cada um dos impostos, o I, o IE, o IOF. Fui explicando cada um e termino o poema dizendo assim: se ao sistema falta integração, ao governo reforma tributária, tudo complexo, exige muita atenção com essa cascata legendária. Alguns propõem uma solução de efeito rápido, bem genial, aperfeiçoar nossa legislação e, por fim, a essa guerra fiscal. Então, eu faço sempre assim, leve a turma já tem uma noção do que a gente vai falar. Falo na introdução, o pessoal já vê mais ou menos o que tem a seguir. E faço um diário para os filhos, comecei em 1961, inteirou agora 38 cadernos de 200 páginas. Eu tenho anotado o dia que começou a entregar carta aqui em Luz, a primeira pessoa que nadou na praça de esporte, a primeira criança, o primeiro homem, a primeira mulher. Eu tenho anotado as coisas do mundo, pois as mortes dos grandes presidentes, do Papa, as grandes eleições do Brasil, de Luz, da região. Então, esses grandes acontecimentos da história, eu registro nesse caderno. Isso escrevo todos os dias. Comecei no ano de 1961. Quiseram tombar esses cadernos, minha filha, que mora nos Estados Unidos, pegou e levou para ela já uns 30. Tem só 8 aqui. Levou para guardar. Falou: isso não vai tombar, não pode tombar o jornal. O jornal eu fundei e vejo nele uma escola de literatura. Eu vejo nele um modo de ensinar, de levar a cultura ao leitor. Porque eu acho que o texto literário, eu tenho que colocar o leitor dentro. Eu tenho que fazer com que ele também continue aquela obra. É assim que eu vejo a literatura. Tá perfeito. Olha só, o título da matéria que eu vou escrever sobre essas mulheres é O Dia que as Mulheres Botaram o Anand no Bolso. No bolso. Ele tentou dar 2 minutos para cada mulher, elas acabaram com ele. Você está entendendo? E ele ficou ali perdidíssimo. Você deve comentar aí nos comentários, na TV Cultura Alternativa e no Cultura Alternativa, como é que eu vou entrevistar mulheres que têm tanto para dizer e eu vou botar 2 minutos para cada uma. Não tem mais jeito. Eu estou aqui lascadíssimo. Você está entendendo? O que me resta hoje é abrir uma garrafa de vinho de noite para poder me recuperar dessa entrevista, viu? Ó, agora o assunto, deixa eu botar um assunto mais leve, mas não vai ser tão leve, sabe? Porque senão a dona Cândida vai, meu Deus. Olha só, o assunto agora é crítica. Então é o seguinte, ó, 2 minutos para mim. O meu maior amigo chama-se Maurício Melo Júnior.
Ele tem um programa na TV Senado chamado Leituras. Eu vivo na casa dele e ele costuma dizer que a minha poesia é péssima. Ele odeia a minha poesia, ele critica a minha poesia, ele critica meus textos, mas ele acha que a minha música é espetacular. Então, o que acontece? Eu vejo nessas academias, nesses sindicatos, nessas associações de escritores que não são famosos, super famosos, que quando um escritor recebe uma crítica, meu amigo, ele não fala mais com você, ele não olha mais para você, ele odeia você, ele acha você muito chato, porque muitos escritores escrevem, muitos, eu não estou dizendo que são essas escritoras que eu estou conversando, quando se aposentam, aí eles começam a escrever. Então, eles escrevem coisas que o coração deles dita. E você criticou isso, ele só falta te dar um pau. Você entende? Ele dá um tabefe em você, ele nunca mais fala com você. Então, vamos ver. Eu vou dar 2 minutos, mas eu sei que não vai adiantar absolutamente nada. Eu dar 2 minutos, eu já estou aqui, eu sou um escravo do tempo. O meu é 1 minuto e 30, eu vou terminar. Mas eu vou passar a palavra para elas, quando eu falar 30 segundos, eu estou lascado. E aí, ver o que vai acontecer. Vamos orar para Deus. Então, aí, ó, eu vou passar logo a palavra para a Dona Cândida, para ela falar sobre o tema crítica. Dona Cândida, uma pessoa pega seu livro e critica seu livro. Diz que o seu livro é isso, é aquilo. Eu queria saber o que a senhora responderia para essa pessoa, como é que a senhora reage à crítica. Mas no outro dia eu ia subindo a nossa rua principal aqui e 2 amigos sentados lá na porta de uma sorveteria e me chamaram. Dona Cândida, eu não aguento a senhora. Eu falei, mas como? Pois é, morre um bandido salafrário sem vergonha, a senhora bota no jornal que ele era um santo. Por que a senhora faz uma coisa dessa? Eu acho isso um absurdo a senhora fazer um trem desse. Eu falei, quem que eu fiz isso? Fulano. Ah, não, fulano também. Deram o nome de 2. Que eu escrevi que a pessoa era boa e que deixou saudade. Eu falei, pois é, fulano. Eu sei tanta coisa sua. Tanta. Isso. Mas isso todo mundo sabe que você já é assim. Agora, eu sei muita qualidade que às vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, você foi uma pessoa que foi à minha casa, me ofereceu um dinheiro quando eu ia fazer uma viagem para o exterior com o Toledo Neto. Você foi lá me oferecer dólar. Quem é que faz isso? Ninguém. Então, isso foi uma grandeza do seu coração. Eu não sei, se você morrer primeiro, eu vou contar dessa bondade sua. As coisas ruins eu não vou contar de jeito nenhum, porque essa todo mundo já sabe. E essa outra aí falou, pois é, eu também sei tanta coisa sua, com a família, mas se você morrer primeiro, eu não vou contar nada ruim. Eu vou contar que você foi o maior peão que essa região já conheceu. Você foi carregado até por Juscelino Kubitschek, lá no Rio de Janeiro, numa festa lá de rodeio. Então, o meu desejo é você contar as coisas boas da pessoa. Porque ruim o povo já sabe. Agora, quando faz uma crítica a erros meus do jornal, mesmo do livro, eu agradeço, eu não vou procurar melhorar, vou ver o que eu posso fazer, mas perdoo, relevo, acho aquilo natural, porque opinião, cada um tem o seu ponto de vista, cada um é o ponto sobre o qual cada um tem o seu. Então, o seu é um, o de fulano de Chileno é outro. Então, diverge de pessoa para pessoa. Eu procuro explicar um pouquinho se acho que a pessoa entende. Se não acha, deixo daquele jeito, agradeço e continuo a Cândida que eu sou. Perfeito. Rosana Silva. Muito bem. Lidar com a crítica nem sempre é fácil, porque, na verdade, o escritor, nós somos muito carentes, a gente gosta de elogio, a gente gosta de ouvir, nossa, eu li seu texto, amei, me identifiquei. Quem que não gosta de ouvir isso? E, ao contrário, também a gente ouve. Certa vez eu mandei um original para conhecer a escritora Ângela Leite, de Belo Horizonte,
escreve também para criança, trabalha na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e ela fez duras críticas ao meu original. Na hora eu fiquei pensando, gente, mas esse livro está ruim demais. Nossa, do jeito que ela falou, acho que não dá nem para publicar. Mas, na hora, você fica com raiva de receber uma crítica, assim, mostrando os defeitos da sua obra. Mas depois, quando você vai rever, você observa, não, faz sentido sim. Então, este livro que está para ser publicado, já até está ilustrado, se Deus quiser, acredito que no ano que vem ele vai sair, um livro para criança, ele vai sair melhorado. Eu acho que ele vai sair melhorado. Por quê? Aquelas críticas, você está usando muito adjetivo, você colocou muito diminutivo. Então, assim, foram coisas que ela citou que na hora não fez tanto sentido, mas depois de uma nova releitura, você observa, não, ela tem razão. A Dircilene é uma também, que às vezes a gente sempre manda, né, troca alguns textos, leia para mim, dá uma olhada nesse texto, eu tenho vergonha, né? E a gente troca para quê? Porque a gente sabe que vai ter crítica. E eu comentei com a Dircilene esses dias, que eu falei assim, Dircilene, eu tenho vergonha desses textos que eu escrevo para adulto, porque a gente sabe que as pessoas vão nos julgar o tempo todo. E muitas vezes, uma das coisas que eu já percebi é que é uma vaidade, não sei se você vai concordar, é que muitas vezes a gente fica tão inseguro ou carente que você fica assim, gente, será que o povo está lendo os meus textos? Vou parar de escrever. Vou parar de escrever porque eu acho que não tem leitor. Mas por quê? Às vezes a crítica faz até falta nesse momento. Porque se alguém está te criticando, porque está lendo, está te investigando, está procurando seus textos. Então, ao receber uma crítica, a gente tem que olhar também por este lado. Se está criticando, estão lendo. Isso já é um bom sinal. Olha, a Rosana definiu uma coisa, você que está assistindo o programa, que já foi criticado, muito importante. Se alguém te criticar, ela leu. Isso é super importante. E se a pessoa disser, lindo, seu livro é uma gracinha, aí eu, no meu caso, eu sempre falo, você leu aquele poema Joias do Nilo? Aí a pessoa diz, li. Não existe o poema no livro. Então eu sei que ela não leu o livro, entendeu? Agora eu vou passar a palavra. A Dircilene, eu vou enviar o primeiro artigo de opinião que a Rosana enviar aqui para o Cultura Alternativa para você avaliar, hein? Vou mandar para você avaliar para a gente publicar aqui o seu comentário. A Dircilene, me fala sobre crítica, Dircilene. Olha, é engraçado porque esse tema crítica, né? E na minha área, nessa área que eu gosto de atuar, nessa área da cultura, né? Em Lagoa da Prata, a gente é muito criticada. A gente é muito assim, as pessoas criticam, como que você tem coragem de fazer isso? As pessoas não valorizam, né? Que as pessoas é isso. Assim, o negativismo é muito. Se a gente for, né, ouvir as pessoas que só pensam negativo quanto à arte e à cultura, a gente não faz nada. Se a gente fosse escutar, nunca saiu quantos anos que a gente está tentando fazer, né, a festa literária aqui. Então, era só críticas negativas. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, gente. Eu acho assim, que a crítica tem que ser para ajudar a gente a construir. Que faça crítica, né, mas que aponte uma solução, aponte uma saída para aquela crítica. Né? E eu acho assim que... muita gente fala, mas a arte, né, a cultura não vai curar ninguém, não vai trazer riqueza, não vai trazer isso, não vai trazer aquilo, né? Olha, diz aí quanto que a gente gasta para publicar um livro e quantos que a gente consegue vender? Quase nada, né, Rosana? A gente está aí com livros. Então, assim, o prazer que a gente tem de escrever, de partilhar com o outro a arte, a cultura. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo das críticas. E quando vierem, né, que sejam para a gente fazer a gente crescer, a gente subir mais um degrauzinho, né? Eu acredito sim. Perfeito. Olha só, gente. 1 minuto e 35 segundos. Eu não acredito. E já está no fim da entrevista. Sabe quanto tempo tem de entrevista? 1 hora, perto de 1 hora, bem pertinho. Então, a palavra final é cada um falar o que desejar, que nunca essas senhoras vão chegar e vão dormir hoje à noite e falar, pô, ele não deixou eu falar aquilo. Mentira. Cada um fala agora o que deseja. E eu vou falar o seguinte,
Outro dia eu falei alguns poemas mais modernos. Não, eu vou falar um poema, já que eu estou ao lado de 3 pessoas mais. A Cássia, se você está com raiva de mim porque eu fui muito comportado nessa entrevista, pelo amor de Deus, Cássia, eu não podia ser mal criado. Poxa, eu vou dedicar essa entrevista, ó. Eu acho que você volta um pouquinho aí, volta aí no YouTube. Parece que a Dona Cândida, que é uma senhora que tem mais de 80 anos, parece, segundo eu entendi, ela está estudando direito. Cara, eu vou dedicar para a aluna de direito, Cândida. Essa entrevista é dedicada para a aluna de... Não é para a professora Cândida, é para a aluna de direito, Cândida. Eu amei. Você que está assistindo essa entrevista, que é idoso, que tem mais de 80 anos e acha que a vida acabou e não sei o quê, não tem mais o que fazer. Meu Deus, volta aí que você vai ver a Dona Cândida falando que ela é aluna de direito atualmente. É brincadeira. Uma professora com uma história incrível no Brasil e é aluna de direito. Ou seja, ela sabe quando é que Dona Cândida vai parar? Nunca. Nunca. Me lembro agora, Barbosa Lima Sobrinho, alguns caras que não paravam. Eles faleceram com 100 e poucos anos escrevendo e sem parar, estudando e tal. Pensa nisso. Bom, eu acho que eu já falei demais. Eu ia falar uma poesia, mas não vou. Eu vou passar palavras para elas e eu acho que a Cássia vai brigar comigo, vai dizer que eu fui muito comportado nessa entrevista. E eu vou ter que abrir uma nova entrevista para a Cássia para ela falar assim, com o Anand comportado. Bom, eu vou passar a palavra. Eu vou deixar a Dona Cândida por último, que eu acho que a Dona Cândida merece esse respeito e essa deferência por parte da gente. Então, eu vou passar para a Dircilene para falar o que desejar. Se puder ser dentro de 2 minutos, aí eu não sei, é um milagre. Você está entendendo? E depois a Dircilene, quando a Dircilene terminar, é a Rosana. E, por fim, é a Dona Cândida para falar o que desejar. Tá bom? A Dircilene. Certinho. Assim como você vai dedicar, né, a entrevista de hoje à aluna Cândida, eu vou dedicar à professora Cândida, que me ensinou a gostar do caminho da literatura. E dedico também a todos os meus acadêmicos, né, todos os confrades e confreires da Academia Lagopratense de Letras. Eu dedico a todas as minhas amigas que estiveram aí com você, né, Marina, a Cássia, né, a Rosana, minha grande parceira, grande escritora. E acredito que nós temos o poder de transformar, sim, né? E eu quero muito agradecer a você, Anand, por essa oportunidade, né, de estar entrevistando pessoas para que mostrem, que apresentem a diversidade cultural, as riquezas de cada município brasileiro, as nossas riquezas. E eu gostaria só de fechar aqui com um poeminha que eu fiz. Reinventar-se. Em tempos pandêmicos, fiquem em casa, no aconchego da família, e exercitem a arte de conviver com as diferenças em harmonia. Inventem novas maneiras de ser e aprender. Brinquem, leem, cantem, dancem, silenciem, orem, deixem-se tocar pelo novo. Ouse compor uma música, escrever um poema, uma trova, se aventure na culinária, pinte e borde, plante flores, colha amores, e assim o mundo será bem melhor. A natureza e as pessoas em sintonia se refazem, se reinventam, se curam em nome do amor. Muitíssimo obrigada a vocês. Perfeito, olha só, gente, de novo, Perfeito. 1 minuto e 46 segundos, olha só, 2 vezes a Dircilene ficou dentro do tempo. Olha, pessoal, vocês vão ter os contatos dessas pessoas, o que elas me enviarem, que eu possa publicar, blog, e-mail, Facebook, Instagram, site, o que for, na matéria no Cultura Alternativa. Não deixa aí no portal de notícias Cultura Alternativa, vai ter tudo lá. E outra coisa, se você estiver organizando uma feira de livro aí na sua cidade, eu acho que vale a pena trocar ideia com a Dircilene. Parece que ela tem muito a ver com essa história. Então, fica de olho nessa mulher, a Dircilene.
tá? Ela tem muito a ver com essas organizações de feira de livro e tudo. Agora, Rosana Silva aí, 2 minutos, vamos torcer, né? Vou ser breve. Anange, primeiro, agradecer imensamente essa oportunidade e estou admirada com o seu trabalho. Você está sempre entrevistando pessoas tão diferentes e mostrando o valor que cada um tem dentro do seu cotidiano, dentro de sua localidade, né? E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente só vai valorizar aqueles artistas já consagrados pela mídia e muitas vezes vários artistas que estão no interior, né, das cidades, muitas vezes não são assim valorizados. Parabéns por esse trabalho que você faz, essa divulgação da arte, que é muito importante. E eu quero terminar, né, além de agradecer, mostrando essa oportunidade que a gente tem, que é muito importante nós, escritores, passar que nesse tempo de pandemia, como o poema da Dircilene disse, todos nós devemos colocar, mostrar, além de escrever, também compartilhar com as pessoas isso tudo que nós estamos vivendo. E vou declamar uma poesia pequenininha que eu fiz essa semana sobre o movimento, né, Vidas Negras Importam. Como eu disse, eu gosto de escrever mais para crianças, mas o momento pedia uma denúncia social, né, e que a gente possa viver essa pandemia. Eu queria falar o seguinte, que ela disse que ia falar um poema sensual. Eu me lembro da entrevista, ela falou alguma coisa assim. Então, quer o sensual? Os dois. Vou no Vidas Negras Importam primeiro. Vidas negras importam. No morro, a mãe chora. Mais uma mãe perde seu filho agora. Bala perdida? Não existe bala perdida. Todas elas têm direção. O filho negro da mãe que chora. Perfeito. E são muitas mães, né, que estão perdendo seus filhos simplesmente por serem negros. É terrível. Eu tenho aqui, é engraçado, eu tinha feito esse poema, Nath, a pedido de uma cantora daqui da nossa cidade, Jackson, que aí ela mudou de religião, acho que tem que parar com a arte. E eu fiz mais ou menos no estilo, né, meio feminejo, mas lembra um pouquinho do poema seu que eu vi a sua declamação esses dias, sobre o nu, né? Sobre isso. Vamos lá. Quem sabe não sai uma música aí, né? Sua camisa suada, colada em seu corpo, sua calça apertada, colada no corpo, moço. Isso é um convite para o amor. E você sensualizando, me tira o fôlego, me tira a roupa, me atira na cama. Depois me beija como louco, me deixando louca, me acende o fogo e me ama. Depois vai embora, pois chegou a hora, tem que partir. Mas não demora e vê se não enrola na hora de mentir. Não esquece o que eu espero, com sua roupa colada, para eu, somente eu, despir. Você sempre soube que sou casada, mas com ele não tenho nada. Com você quero fugir. Nossa, muito bonito. Parabéns. Mas não representa a minha realidade. Não, isso aí todo mundo sabe, ou seja, mas é uma coisa bacana. Agora, a palavra, por quanto tempo ela quiser, para pessoa admirada por todos nós, e todo brasileiro deveria ler um pouco sobre a história dessa pessoa e sobre essa pessoa que é uma aluna hoje numa universidade, que é a Dona Cândida, e que eu muito admirei ao longo dessa entrevista. Foi um prazer enorme entrevistar não só a Dircilene, a Rosana, mas eu acho que Dona Cândida é realmente diferenciada. A palavra é da senhora, Dona Cândida, para suas considerações finais. Ana, só tenho a agradecer a você o carinho, o convite, através da Cássia também, que é gente nossa, e ainda uma entrevista que foi enriquecida com a parceria da Dircilene, Rosana, nome bonito, viu, Rosana? Obrigada. Eu já vi uma estrofe que dizia assim: pensava existir rosas de 4 cores apenas, mas ao ver-te também vejo que existem rosas morenas. Só isso para você. Obrigada. Agora, eu quero agradecer muito ao Alain pela oportunidade, não por me trazer aqui para essa entrevista, mas por levar o interior
à capital, ao grande centro, para mostrar que aqui também se produz alguma coisa em termos de cultura, em termos de arte, em termos de exemplo para as gerações futuras. Eu não me considero velha, não me considero. Eu me sinto jovem lá na escola, na faculdade, no meio da moçada. O que eles fazem, eu também vou fazer. Eles programam fazer um encontro e tomar uma cerveja. Eu não bebo, mas eles levam um suco para mim, sabe? E a gente promove a festa. Eu vou trazer para você um poeminha, que é uma adaptação do poeta, meu primo e amigo. A gente completou. É quando eu for velha. Quando eu for velha, se um dia velho eu ficar, eu vou aceitar toda e qualquer limitação. Eu não sou assim uma atleta, nem um mulherão. Eu vou usar de bom senso e sabedoria sem qualquer morfada teoria. Eu vou esquecer melindres e mágoas, sejam todas já passadas águas. Quando eu for velha, se um dia velha eu ficar, quando eu chegar em algum lugar, que alguém anseie para eu chegar. Se tiver de partir, que peça para eu não ir. Quando eu for velha, se um dia velha eu ficar, eu quero mudar meu modo de pensar para melhor, para ser jovial. E eu, quando pensar que está na hora de partir, eu vou imaginar, não quero ir, quero ficar com esses jovens mais tempo ainda. Mas um dia vai chegar essa hora, a vida cessa, tudo passa, e quando chegar esse momento, que eu vá. Mas antes, eu quero subir na montanha, bem lá em cima, sentar na calçada do tempo, rodeada de meus amores, meus alunos, que eu chamo de meus meninos até hoje, meus filhos, meus netos, bisnetos, vocês aqui desse programa, com a Ana ao meu lado, me ajudando, e nós vamos lembrar as coisas boas da vida, vamos esquecer pandemia, vamos esquecer coronavírus, disso a gente nem vai lembrar, nem pensar que isso existiu na nossa vida, só coisa boa. É isso que eu quero pensar, e levar para as pessoas uma mensagem de amor, de fé e de esperança. Nunca é tarde. Jovem, aproveite seu tempo, viva a sua vida, curta a sua juventude, mas aprimore seus conhecimentos. Procure ser bom, ser um dos bons, ande com os bons que você será um deles. Procure estudar, procure ser mais e não ter mais. A melhor herança que um pai pode deixar para o filho é a educação entrelaçada à ciência. Pense nisso, estude, conquiste o seu futuro, conquiste o seu espaço com o seu esforço. Eu quero ainda estar viva para aplaudir de pé meus netos, meus bisnetos e convidar vocês para o ano que vem. Nós vamos fazer uma festa aqui no quarteirão da minha rua. Nós vamos fechar o quarteirão e comemorar os 40 anos do Jornal de Luz, os meus 30 anos de Academia de Letras e comemorar os 50 anos que eu faço jornal na Cidade de Luz e comemorar a formatura em Direito, que é um curso que ficou aqui atravessado na minha garganta. Tenho 3 irmãos advogados, 2 filhos, e é um curso que eu sempre quis fazer. Fiz letras, fiz pedagogia, com supervisão, administração, inspeção, pós-graduação em português, mas eu tinha muita vontade de fazer esse curso. E tenho excelentes professores, excelentes. Eu vou cumprimentar um, e na pessoa dele, abraço todos. O coordenador, Dr. Gustavo Ferreira Carvalho, que é um grande incentivo que eu tenho aqui na faculdade. Um abraço, Armando, um beijo no seu coração. A partir de agora, não vou perder um programa seu. Já assisti alguns essa semana. Um beijo para a Dircilene, para a Rosana e para todos os telespectadores. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu realmente fiquei emocionado nessa entrevista. E mais uma coisa. No meio da entrevista, um pouco antes, depois, a dona Cândida fala o seguinte: eu não sou viúva. Eu não sou viúva, sabe?
eu sou esposa de tal pessoa e amo essa pessoa até hoje. É meu marido, meu companheiro. Isso me emocionou muito. Isso é uma... Eu nunca tinha escutado. Eu não me lembro de ter escutado essa frase em entrevista. Já fiz 3.000 ou mais, nem sei quantas. Mas, olha, aprendi muito nessa entrevista com essas mulheres. Foi divino. O meu nome é Anand Rao. Eu sou editor do Cultura Alternativa. E me sinto honrado em ter conversado com a Dircilene Batista, Rosana Silva e Dona Cândida. Dona Cândida, realmente, a nossa decana, que nos emocionou muito. Muito obrigado.